Bom dia, queridos irmãos. Pastor Mansueto Rocha, pastor da Igreja Presbiteriana Independente em Viana do Castelo. É uma alegria, uma dádiva estar falando com vocês neste que é o segundo domingo em que estamos com a Escola Bíblica Dominical. É uma alegria poder compartilhar com os meus irmãos em Cristo as Sagradas Escrituras, para juntos aprendermos, para juntos congregarmos e adorarmos ao nosso Deus. Quero que você feche os seus olhos comigo nesse momento e vamos fazer uma breve oração antes de iniciarmos a nossa aula. Senhor meu Deus, graças te dou, ó Pai, porque o Senhor nos concedeu em sua infinita misericórdia mais uma oportunidade de juntos estarmos para adorar o Senhor, exaltar o seu nome, bendizer ao Senhor que é digno de toda honra e toda glória. Neste domingo, que o Senhor possa, ó Deus, visitar os nossos corações e mente, levando-nos a ter um coração contrito e uma mente quebrantada em sua presença. Os meus irmãos que terão oportunidade de logo mais assistirem este vídeo através das redes sociais da igreja, possam ser edificados pelo Senhor, assim como eu sou ao estudar as Escrituras. Graças te dou por isso, peço as tuas infinitas misericórdias sobre as nossas vidas. Amém. Irmãos, a minha proposta de aula vai ser um pouco diferente no decorrer deste início, porque vai visar afirmar algumas doutrinas nas Escrituras e transparecer essas doutrinas para os meus irmãos, a fim de consolidarmos uma sólida raiz, uma sólida base da nossa fé cristã. Para isso, hoje nós vamos falar sobre o princípio fundamental da fé cristã protestante, que é os 5 solas, que são os 5 solas. Separei um único sola que nós vamos ver hoje, um único somente que nós vamos ver hoje, que é para tratar do somente as Escrituras, ou sola Escritura, a sola Escritura. Nós vamos falar muito brevemente, abordando principais aspectos, pontos, a fim de tornar a didática mais fácil e a aula que poderia ser facilmente vasta e grande em tempo, mas reduzida e compactada para que possa facilitar a compreensão dos irmãos que vão depois assistir o vídeo através do YouTube da igreja ou do Instagram. Bem, então falaremos hoje sobre somente as Escrituras. Para tal, eu te convido a ir lá para 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16 e 17, que vai nos dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, completamente habilitado para toda boa obra. Nós temos o rompante da Reforma Protestante em uma época em que a igreja havia se afastado da fidelidade das Escrituras. A igreja, por muitos séculos após a morte de Cristo, permaneceu fiel às Escrituras, aos ensinos apostólicos, aos ensinos do próprio Cristo, que era transmitido pelos apóstolos e discípulos. Com o passar do tempo, nós temos a história da igreja alguns períodos de perseguições, nós temos a anexação da igreja como religião oficial por parte de Roma, do imperador romano, e com o passar do tempo aquela fé cristã que antes se baseava exclusivamente nos ensinos deixados por Cristo, nos ensinos apostólicos, nos ensinos escriturísticos, começou a ser perdida e substituída por adaptações dos dogmas então existentes na vasta idolatria romana daquela época. Não é? No meio desse contexto, a igreja começa então a perder a base, perder a sua solidez, e um monge então rompe. Não foi o primeiro, tivemos outros homens antes de Lutero que foram precursores da Reforma Protestante, não é? Mas o mais conhecido se dá em Lutero, quando Lutero então prega nas portas da sua igreja em Wittenberg as 95 teses que nós então conhecemos como sendo as teses que deram início de forma mais ampla à Reforma Protestante. Estas 95 teses
podem ser perfeitamente resumidas em 5 princípios. Tá? São 5 somentes da Reforma Protestante, são 5 somentes da fé reformada, e podemos dizer tranquilamente que muito bem defendido pelas igrejas históricas, como é o caso da presbiteriana. O primeiro desses 5 somentes são, ou é, o somente as Escrituras, o sola Escritura. Esse princípio de sola Escritura, ele encontra respaldo em diversas passagens bíblicas. Essa que nós vemos em 2 Timóteo é uma das muitas, mas nós podemos facilmente ir para Salmos, por exemplo, 119, verso 105, que vai dizer que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós podemos ir ainda para João 5 e 39 e ler: examinai as Escrituras, porque vos cuidais de ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ou por que não citar Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz: porque todo o que dantes foi escrito para o vosso ensino, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenham esperança. Meus irmãos, esta é uma espécie de doutrina que encontra-se respaldo ao longo de todas as Escrituras. A doutrina que estabelece as Escrituras Sagradas como a única autoridade de fé e prática cristã. Não é o que o pastor fala, não é o que os oficiais da igreja falam, não é mesmo o que nós expressamos através das nossas palavras, mas é o que está nas Escrituras. Muitas vezes somos acusados de ser uma igreja moderna, ou uma igreja que não tem usos e costumes, que não estabelece adequadamente limites. Bem, a nossa resposta para essa crítica é bem simples. Na realidade, nós estabelecemos o maior de todos os limites. Nós defendemos o maior de todos os usos e nos vestimos do maior de todos os costumes: as Escrituras Sagradas. Não há nada que vai além ou que possa nos ferir mais fortemente o nosso ego, o nosso entendimento, o nosso querer, a nossa razão, do que nos dobrarmos aos pés de Cristo e entendermos que toda a verdade revelada de Deus está contida nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Não há nada que foge deste princípio, e nós então, ao olharmos para como a nossa identidade enquanto igreja, a nossa identidade enquanto filhos, servos de Deus, nós olhamos para as Escrituras Sagradas e nos baseamos nela para reger a nossa vida como um todo. Não somente a nossa vida entre as portas da igreja enquanto comunidade cristã, mas a nossa vida como testemunhas, como baluartes da justiça divina em um mundo corrompido. Uma das palavras ou uma das citações mais populares de Lutero é que a palavra de Deus é a única regra e o único critério para todos os ensinamentos. Tudo o que não é encontrado nas Escrituras Sagradas, seja por tradição, costumes ou decreto humano, não deve ser considerado ou aceito como doutrina verdadeira. Lutero diz isso criticando o papado da igreja então romana. Lutero critica o ênfase dos costumes, o ênfase das tradições sendo postas como sendo superiores às Sagradas Escrituras. Lutero enfatiza a supremacia da Bíblia como fonte de toda a verdade, de toda a necessidade. Ele chama o homem a retornar às Escrituras para a compreensão correta da fé cristã. Queridos, é importante destacarmos isso. Quando nós afirmamos que as Escrituras Sagradas são a única regra de fé e prática, nós não negligenciamos, nós não negamos toda a tradição cristã adquirida ao longo das eras. Pelo contrário, nós a reconhecemos sim como válidas à luz da cristandade. Entretanto, nós a colocamos no lugar que ela é de direito, que lhe é de direito. Nós a colocamos abaixo das Escrituras. Nós entendemos que a história da igreja, ela não supera a revelação dada por Deus, mas ela se encaixa perfeitamente abaixo desta revelação. Ou seja, tudo o que aconteceu com a igreja de Cristo, tudo o que vai acontecer com a igreja de Cristo,
está sujeita à autoridade das Escrituras, à revelação de Deus que culmina plenamente em Cristo Jesus no madeiro. É por isso que nós rejeitamos doutrinas estranhas às Escrituras, nós rejeitamos novas profecias, nós rejeitamos novos dons, nós rejeitamos novas autoridades, senão essas que estão nas Escrituras. A grande verdade é que as minhas palavras, enquanto pastor, enquanto filho, enquanto servo de Deus, assim como a palavra de qualquer outro oficial da igreja, não são diferentes do relinchar de um jumento, se não estiverem de acordo com as Escrituras. Se eu me extraviar das Escrituras, se eu sair das 4 linhas das Escrituras, o que eu falo é tão necessário quanto o relinchar de um jumento é necessário. Então não, nós sempre vamos nos prostrar, nós sempre vamos buscar, nós sempre vamos querer ouvir Deus falar através das Escrituras para os nossos corações. Temos um outro nome que surge com o passar dos anos, no meio destes períodos de reforma e contra-reforma da igreja cristã, que é o nome de João Calvino. João Calvino foi um outro reformador, um outro teólogo, que também defendeu fortemente somente as Escrituras. Ele escreve extensivamente sobre esse princípio nas suas obras Institutas da Religião Cristã, que ainda hoje são fontes de aprendizado de inúmeros seminaristas e estudiosos das Escrituras Sagradas. Ele vai explicar ao longo desta obra que a Escritura é suficiente para revelar de forma salvífica Cristo ao mundo. Calvino argumentava que a Escritura é clara e acessível a todos os cristãos e que não precisamos de uma autoridade intermediária para interpretá-la. Ele também criticou o uso das tradições e dogmas que não estavam baseados na Bíblia. Calvino diz: a palavra de Deus é a única regra de fé e não deve haver nada além dela para que possa ser chamada de regra. Irmãos, é importante, e eu fiz questão de parafrasear e de citar João Calvino nesse estudo, porque além de ser um personagem importante para a história da igreja, assim como muitos outros, ele entendia muito perfeitamente que nós não precisamos de uma pessoa como intermediária para nos ajudar a entender e a compreender as Escrituras. Muitas pessoas acham que a luz que Deus coloca na cabeça do pastor é diferente da luz que ele coloca na cabeça dos outros irmãos da igreja para interpretar as Escrituras. Isso é um erro comum. Nós continuamos a defender muito seriamente o sacerdócio de todos os santos, ou seja, todo o cristão ele tem por dever estudar as Escrituras, conhecer o que estudou, o que está revelado, o que Deus deixou e ensinar seus irmãos. O que difere talvez seja a dedicação para a qual alguns irmãos se voltam para as Escrituras. Muitos passam horas e horas estudando as Escrituras, outros por alguns minutos durante a semana e alguns uma vez ou outra num domingo à noite na igreja. Claro que isso tem um impacto significativo na compreensão das Escrituras e, consequentemente, também na intimidade ou na comunhão que aquela pessoa sente para com Deus. Nós temos um outro nome da reforma, que é Henrik Zwingli, que fala sobre as Escrituras. Zwingli foi um contemporâneo de Lutero e um importante reformador na Suíça. Também compartilhava convicções no tocante ao solo da Escritura. Ele acreditava que a Escritura era a única regra, a única fonte de autoridade, que a igreja não tinha o direito de criar outras doutrinas ou práticas que não estivessem baseadas nas Escrituras. Henrique rejeitava as tradições católicas, especialmente a veneração de imagens e a adoração da Virgem Maria. Ele argumentava que esses elementos não tinham base nas Escrituras e, portanto, não deveriam ser praticados. Zwingli defendeu a necessidade de uma reforma radical no seio da igreja, baseando-se unicamente na palavra de Deus. Nós temos 3 reformadores citados: Lutero, Calvino e Zwingli. Todos defendiam fortemente o princípio do somente as Escrituras. Nós hoje continuamos com esse grito, bradando somente as Escrituras. Por quê? Porque, como nós lemos, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus
e é suficiente para nos exortar, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos direcionar nos caminhos do Senhor. Aplicar essa prática do somente as Escrituras na vida cristã, esse princípio tem implicações muito profundas no dia a dia do cristão. Ele nos encoraja a estudar de forma diligente, aplicada, de buscar orientação de Deus em todas as bases da nossa vida, em todas as áreas do nosso existir. As Escrituras fornecem princípios para como o casal deve se portar, para a criação dos filhos, para o trabalho, para finanças, para relacionamentos com próximos, amizades e muitos outros aspectos que são tidos como seculares da nossa vida. Deus nos revela a sua vontade e nos guia na direção da justiça e da santidade. Além disso, as Escrituras Sagradas, ou o Sola Escritura, nos equipa para combater os erros doutrinários e para defender a fé cristã com base nas Escrituras. Quantos problemas não surgem nas igrejas ao pastores e líderes locais estabelecerem a sua palavra, o seu entendimento, o seu querer como dogma doutrinário? Quantas vezes no longo da minha caminhada cristã eu escutei que para se entrar dentro de uma igreja tem um jeito certo de se vestir, né? O jovem não pode ir para a igreja de bermuda, né? O jovem ou a jovem não pode usar um cordão ou um acessório no pescoço, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que se portar assim, tem que se portar daquele outro jeito. Tudo bem, quando nós olhamos para as Escrituras, o que nos pede de vestimentas, por exemplo, é modéstia. É para sermos santos no tocante à modéstia, não é? Não escandalizar os nossos irmãos com roupas excessivamente desnecessárias, com roupas, quem sabe, que possam despertar nos irmãos tentações ou nas irmãs tentações. Isso é modéstia, isso é viver de acordo com os princípios bíblicos. Agora, uma bermuda, um cordão, um brinco na orelha das irmãs, não, pelo amor de Deus, nos voltemos aos princípios bíblicos, nos voltemos às Escrituras, sejamos livres para aquilo que Cristo nos chamou, não nos deixemos escravizar por doutrinas estranhas às Escrituras. É entender o princípio da fé cristã, de que toda a nossa vida se baseia, se norteia, é guiada pela bússola dos ensinamentos bíblicos, das Escrituras. É entender que a luz das Escrituras brilha como um farol em meio a um mar tormentoado das tempestades desta vida, estabelece para nós um norte seguro a seguirmos. Isso vai nos fazer resistir, identificar e negar falsas doutrinas e falsos ensinamentos. Nós temos alguns desafios e algumas críticas no tocante a esse princípio do somente as Escrituras. Ao longo da história, esse princípio tem enfrentado muitos desafios. Algumas pessoas argumentam que a Bíblia é ambígua e que exige interpretação própria. Outros argumentam que a tradição da igreja é necessária para a compreensão correta das Escrituras, colocando então as tradições acima das Escrituras como um óculos ou um binóculo a entender o que a Escritura diz. Alguns críticos também alegam que somente as Escrituras pode levar o indivíduo a um relativismo moral, pois cada pessoa pode interpretar a Bíblia de forma diferente. No entanto, nós e os reformadores defendiam a importância da interpretação da Escritura dentro das comunidades do ensino religioso. Apesar destas críticas, o princípio das Escrituras continua a ser um princípio central na nossa teologia reformada, um marco importante na história do cristianismo. E para responder a essas críticas, eu posso muito facilmente dizer que as Escrituras têm cada texto nas Escrituras tem um único significado, aquele que o escritor, que o autor quis dar. Nós temos, por exemplo, se pegarmos as cartas paulinas ou tantas cartas do Novo Testamento, pastorais, os evangelhos, não é? Se nós pegarmos qualquer texto da Bíblia, nós devemos olhar para este texto entendendo o contexto. Para quem foi escrito, por quem foi escrito, por que foi escrito. Nós precisamos compreender isso. Uma vez que nós tivermos esse quadro geral, nós vamos entender que estes princípios bíblicos, então, foram transpassados
para o ouvinte ou o leitor daquele texto. Pronto, uma vez que entendemos o contexto principal, o contexto geral, o que o autor quis dizer, nós podemos pegar este princípio, então, que agora compreendemos em seu contexto e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa realidade enquanto igreja. Mas o significado continua o mesmo, ele não muda. O que muda é a aplicação prática que eu dou à minha vida, à minha realidade, à minha existência. Percebam que com isso fica muito fácil olhar para alguns textos bíblicos que antes eram usados para manipular a igreja, que agora ficam transparentes, como por exemplo, se nós olharmos para uma situação muito corriqueira e comum, que é usada em algumas igrejas para manipular os irmãos no tocante a dízimos e ofertas, falando dos gafanhotos, que o gafanhoto vinha, o devorador. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver que literalmente eram gafanhotos e algumas espécies da família do gafanhoto que atacavam a lavoura e destruíam a lavoura de forma literal de Israel. E mais importante ainda, se continuarmos a ler esse texto, nós vamos ver que a crítica ali não era contra a congregação de Israel, mas sim contra os líderes que estavam à frente do altar do Senhor, contra os sacerdotes que estavam pegando, comendo, usufruindo da parte que não era de direito deles. Então observe que quando nós entendemos todo o contexto do texto em que estamos estudando, nós evitamos desvios teológicos graves, nós evitamos desvios tenebrosos no tocante ao que diz as Escrituras e como isso afeta as nossas vidas. E não, isso não torna o princípio da sola Escritura relativo, porque cada pessoa tem uma interpretação. Pelo contrário, o princípio permanece o mesmo. O que o autor quis dizer nunca muda. O que vai mudar é a nossa realidade pessoal. Isso sim, óbvio, nem todos estão aqui onde nós estamos em Portugal, aqui estamos espalhados pelo mundo todo. Alguns com uma qualidade de vida melhor, outros com uma qualidade de vida pior. Alguns com mais filhos, outros com menos filhos. Uns mais novos, outros mais velhos. É óbvio isso, que a nossa realidade pessoal enquanto indivíduo muda e, consequentemente, a aplicação prática na minha vida de um texto não vai ser a mesma da aplicação prática na vida dos meus irmãos. Um homem que ao longo da história da igreja entendia isso perfeitamente foi Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores ingleses. Os sermões de Spurgeon eram constantemente longos e demorados, porque ele buscava aplicar, após a exposição textual, antes da conclusão, ele buscava aplicar de forma eficaz o seu sermão, o texto lido, a cada realidade presente na sua congregação. Então, desde o comerciante rico até a senhora que ia vender os seus produtos no dia seguinte na feira, todos eles compreendiam claramente o que Spurgeon queria dizer, porque ele aplicava o texto com maestria na realidade da vida de cada um dos irmãos ali presentes. Qual que é a importância desse princípio do somente as Escrituras para a fé protestante, para a reforma protestante? Este princípio foi o motor principal de toda a reforma. Ele desafiou a autoridade da igreja romana e abriu caminho para uma nova compreensão de fé e prática cristã. A reforma protestante buscou retornar às fontes originais do cristianismo e da fé, reconhecendo a Bíblia como a única fonte de autoridade. Isso levou a tradução da Bíblia para diversas línguas, com ênfase no vernáculo e na leitura individual das Escrituras. A reforma protestante trouxe uma nova liberdade para os cristãos, libertando-os do controle da igreja e das tradições magisteriais. Então, com a reforma protestante, nós temos uma convocação solene para que os cristãos voltem para as Escrituras. Nós estamos falando muito, vamos falar muito ainda sobre a reforma ao longo destas aulas, mas é importante que tenhamos isso claro. Não foi a intenção de Lutero dividir a igreja, Não foi a intenção de Lutero criar uma nova igreja, como somos acusados constantemente. Pelo contrário,
A intenção de Lutero foi de reformar. A própria palavra reforma nos leva, nos remete a uma reconstrução ou remodelação dentro de algo que já existe ou em cima de algo que já existe. O que Lutero queria era trazer a Igreja Católica de volta à sua catolicidade de Cristo e não em sua catolicidade romana. Tá? Nada nos impede hoje de continuar esta luta. Nós continuamos falando que a Igreja de Cristo precisa reformar-se. Um dos princípios é a Igreja reformada, sempre reformando. Tá? Nós continuamos defendendo e pregando o retorno da Igreja à sua catolicidade em Cristo. Tá? O abandono de todas as práticas que estão fora, longe, à parte de Cristo. Para concluir, eu quero falar brevemente sobre o legado deste princípio do sola escritura. Na nossa teologia hoje, teologia é essa que nós consideramos e constantemente chamamos de teologia reformada. O princípio do sola escritura continua a ser uma força poderosa em nossa teologia. Ele nos lembra a importância da escritura como única regra de fé, prática e conduta. Ele nos encoraja a estudar a Bíblia de forma diligente, a buscar a orientação de Deus em todas as áreas da nossa vida e a defender a fé cristã com base nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos, enquanto cristãos, nos debruçar sobre as Escrituras e ter aqui o direcionamento de todas as áreas da nossa vida. Um exemplo que eu gosto de dar nesse contexto é que há pessoas que pensam que a vida ela é dividida, não é? É como se uma porcentagem da nossa vida fosse para a nossa família, uma porcentagem para os nossos amigos, uma porcentagem para o trabalho, uma porcentagem para a igreja e assim por diante. Uma vida fragmentada, como vários gomos de uma mesma fruta. Mas isso é um erro, isso é um equívoco. A vida, principalmente a vida cristã, ela é uma esfera perfeita, ela não se divide, ela não se fragmenta, ela é um conjunto único que está dentro da presença do Senhor. Então, nossa vida toda, ela deve refletir este princípio, o princípio de sermos, de pertencermos a Cristo e ao nosso Deus. Nós devemos refletir o fato de termos nascido de novo. Este princípio do somente as Escrituras ainda nos encoraja a estudar mais ferozmente as Escrituras, estudarmos de forma diligente, dedicada, a buscar a orientação de Deus em todas as áreas da nossa vida e a defender a fé cristã com base nos ensinos deixados nas Escrituras. O legado do somente as Escrituras é a busca constante pela compreensão e a aplicação da palavra de Deus em todos os aspectos da vida cristã. Com isso, a partir de hoje, eu quero te convocar, não é convidar, é convocar, é uma convocação solene a você que está me ouvindo. Vamos juntos pegarmos toda a nossa vida, toda a nossa fé, tudo que nós somos e vamos nos submeter às Escrituras. Vamos fazer como inúmeros outros cristãos ao longo da história da igreja, ao longo das eras da cristandade, ao longo dos anos do Senhor, e vamos colocar toda a nossa dedicação em estudar as Escrituras Sagradas. Ao fazer isso, nós vamos fortificar a nossa mente, a nossa fé. Vamos estabelecer princípios bíblicos para diversos momentos da nossa vida e, sem dúvida nenhuma, amadurecimento para quem nós somos e como nós vemos o mundo. Dito isso, querido irmão, quero te convidar a fechar os olhos, e agora sim é um convite, e vamos fazer uma breve oração terminando esta parte. Antes disso, entretanto, fica o meu convite para você. Logo mais, no domingo, nós temos o culto do Senhor, às 19h30, na Igreja Presbiteriana Independente, em Viana do Castelo. Reforçando que nós temos aos sábados culto em Ponte de Lima,
às 19h30. Aos domingos pela manhã nós temos a escola bíblica dominical, 10h30 da manhã. E no domingo à noite, na igreja em Viana, no culto do Dia do Senhor, o culto dominical. Você é nosso convidado para juntos estarmos adorando, estudando e aprendendo sobre Deus e com Deus. Pai amado, mais uma vez eu elevo a minha voz até o Senhor com um pedido de que o Senhor ilumine os nossos corações, fortifique as nossas mentes, nos molde ao seu exemplo e nos conceda, ó Pai, entendimento e sabedoria para estudarmos a sua palavra, para olharmos para a sua verdade revelada nas Escrituras. Graças te dou, ó Senhor, por este momento maravilhoso em que podemos passar, que podemos estudar, que podemos aprender sobre o Senhor, podemos aprender sobre a revelação do Senhor através das Escrituras. Permaneça conosco, ó Deus, e nos conceda uma semana abençoada em sua presença. Que o Senhor possa, ó Pai, nos acrescentar o número daqueles que vão sendo salvos. Que o Senhor possa, ó Deus, nos usar como baluarte da justiça, como verdadeiros embaixadores do Senhor nesta terra, anunciando o seu reino, pregando a sua vontade, testificando de quem tu és, ó Pai, para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da graça e se livrem, sejam libertas das correntes da religiosidade e dos falsos ensinos, se livrem das correntes do velho homem e possam encontrar no Senhor descanso e boa comida e boa água, a água da vida e o pão da vida. Graças te dou por tudo, ó Deus, e que o Senhor possa nos levar e nos conduzir em paz aos nossos lares. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces comunhão e consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um dos meus irmãos espalhados, não só em Portugal, mas no Brasil e pelo mundo, em nome de seu Filho amado, Jesus o Cristo. Amém. Deus abençoe meus irmãos e até logo mais no nosso culto dominical.